Olá! Hoje nós vamos falar aqui sobre pausas. Possivelmente você já deve ter visto vídeo ou as pessoas falando sobre a necessidade de pausas diante da correria, do dia a dia, dos nossos afazeres, das nossas obrigações, diante de o que é viver numa cidade, né, tendo que trabalhar, etc, performance e potencial e melhor versão e tudo isso. E diante deste cenário, né, que nós somos aí expostos e convencidos, o que é muito importante, é necessário também atrelar, conjugar com esse movimento as pausas. Mas que pausas? Da onde vem? O que é essa pausa? Você dá um stop, fica parado, sem fazer nada, literalmente, né? Esperar o tempo passar? Não necessariamente. A pausa a que me refiro aqui é muito mais de um lugar de observação. Então, até enquanto você está fazendo alguma atividade, alguma dinâmica, um movimento, né, uma ação, está num estado de observador daquilo, né, que é o famoso sair do automático. E quando a gente está nesse estado de observação de si, né, diante do mundo, nós estamos em momento de pausa, né? Nós estamos então fazendo esse movimento de autodescoberta, autoconhecimento, autoconsciência, para ver se aquele caminho, né, aquelas escolhas que a gente fez realmente está nos levando a um estado de contentamento, de contentação interna. Mas como eu já falei aqui, mensurar essas coisas intangíveis é muito difícil, quantificar, qualificar o nível dessas percepções é muito difícil trazer para a linguagem. Então é uma experiência que é muito empírica mesmo de cada um. Mas o que eu quero trazer aqui é que fazer essas pausas ativas, enquanto você está fazendo os seus afazeres comuns do dia a dia, você entra nesse estado de observação e consegue ter essas percepções que são subjetivas de isso tá me fazendo bem, isso tá me levando para um estado de bem-estar, de bem-aventurança interna, né? De melhor paz, isso tá me colocando num movimento de agitação, de ansiedade, de estresse, a que preço, a troco de quê? E tudo isso com questões sutis, né? Com escolhas sutis, nós vamos conseguindo então, através desses momentos de pausa, fazer escolhas melhores para o nosso dia a dia, para os nossos caminhos, para os nossos gostos, vontades, lugares, relacionamentos, e assim criando referências mais harmônicas para a nossa própria vida e para o que a gente quer, né? Porque é muito comum, acredito que minha geração, talvez um pouco para frente e algumas para trás, digo, um pouco mais velhas, um pouco mais novas. Atualmente, neste dia, estou com 29 anos. Muito comum quando se pergunta assim, qual o seu propósito, o que você quer? Sabe, coisas assim. Todo mundo fica bem... Não que a gente tenha que ter uma resposta feita para isso. Qual o sentido da vida? Não precisamos ter uma resposta feita. Mas ter um mínimo de uma reflexão feita ali, para saber o que você quer passar, a mensagem, o sentimento que você quer transmitir, mesmo que você não saiba, mas saber o que você quer transmitir diante dessas perguntas. Todo mundo fica bem, tipo, não sei, naquela coisa tateando, sabe? E não responde com essa abertura de expressividade. Mas é pela questão do automático, dessa falta de pausas, de observação da rotina. Por que essa rotina? Para quê? E não precisa ter um grande sentido completamente maior, extrafísico do que nós, para explicar a vida que levamos ou por que estamos nessa rotina. Mas saber entender o que você está fazendo, para que você está fazendo aquilo, o que te motiva a acordar, a ir dormir e repetir de novo. E aquilo está te trazendo leveza, tranquilidade? A hora que você para pensar isso, meu Deus, realmente... Calma, o que eu tô fazendo? É hora desse pausa maior e mudar de caminho. Então, para pensar nisso, pensem nessas pausas ativas, de se observar o seu corpo, sua mente, enquanto você está fazendo as atividades suas do dia a dia, corriqueiras, normal.
o que você gosta, momentos de lazer, de trabalho, de estar em casa, com a família, com amigos. Observe como você está se sentindo diante daquilo, o que você está dando, o que você está recebendo. E esse é um diagnóstico para a sua saúde, com certeza. Para a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, social, etc. Todos os níveis sistêmicos de saúde, como eu trago aqui, né? Porque a saúde é sistêmica, o nosso sistema imune, ele depende muito de como a gente reage ao ambiente, como a gente se relaciona com as pessoas, as coisas e todos os objetos, vou chamar, à nossa volta. Então, façam essas pausas, né? Dê espaço a esses silêncios, por mais difíceis que sejam, porque vocês vão ver que não tem o hábito, como é difícil fazer isso. É bem difícil. Tudo nos motiva a ficar sempre num estado mais da superficialidade, assim. E fazer esse movimento um pouco mais de profundidade é bem instável, é bem difícil, aparece bastante coisas, mas vai valer a pena. Façam esse movimento e desfrutem de uma saúde mais completa, mais integral e mais sistêmica. Até o próximo vídeo.